No dia 3 de novembro de 1998, a garotinha Mary estava com 8 anos e ela amava passar um tempo na rua brincando com os vizinhos, se divertindo e sendo criança. Ela morava em um bairro muito seguro, só que o que eles não imaginavam é que mais tarde, naquele mesmo dia 3, a garotinha iria sumir misteriosamente e a comunidade toda iria se mobilizar para buscar o paradeiro de Mary. Mas o que eles não esperavam é que o perigo morava muito mais próximo do que eles imaginavam. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Casos de Terça. Esse é um quadro aqui no meu canal em que eu trago alguns crimes reais, casos não solucionados, coisas sobrenaturais e coisas bizarras também. Já aviso que pode ter conteúdo sensível aqui nesse vídeo, então se você não curte esse tipo de conteúdo, eu não aconselho você a continuar assistindo. Então já aproveitem e se inscrevam aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Ativem as notificações para receber vídeo novo sempre que eu soltar em primeira mão. E aproveitem e me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu tenho meu TikTok Casos de Terça, em que já tem bastante conteúdo desse tipo, só que vídeos mais curtos, e tem vídeo todos os dias praticamente. E também me sigam lá no meu Instagram, Agatha Guindani, que é um conteúdo mais pessoal, mas para vocês estarem também me acompanhando por lá. E vamos então começar o caso de hoje. Eu confesso que esse caso me deixou bem abalada, porque eu tenho filho em casa, então quando envolve criança mexe muito comigo. Então, bora lá começar o caso de hoje. Mary Clifton nasceu no dia 17 de junho de 1990 e ela era uma menina muito inteligente, muito educada e ela adorava ter suas aulas de piano e ela amava muito jogar basquete. Ela morava em Jacksonville, na Flórida, e ela era filha de Sheila e Steve e tinha uma irmã mais velha chamada Jessie. O lugar que eles moravam era considerado muito seguro, era um lugar que muitas famílias gostavam de se mudar, de construir suas famílias, justamente por essa segurança em que as crianças poderiam brincar umas com as outras, eles poderiam fazer amizade entre famílias e também tem essa liberdade de brincar na rua, então iam de casa em casa chamar os vizinhos porque era um lugar realmente muito seguro. A Mary e a sua irmã, elas eram muito unidas, elas gostavam de fazer tudo juntas. Só que elas tinham uma rotina para seguir e ela era basicamente, elas vinham da escola, faziam a lição de casa, praticavam algumas horas de aula de piano e depois elas podiam sair na rua para brincar até a hora que a mãe delas chamassem para vir jantar. Então, no dia 3 de novembro de 1998, essa rotina delas não foi diferente. Então, elas fizeram as tarefas escolares e a Mary já tinha feito essas aulas de piano. Ela estava com 8 anos na época. E ela chamou a irmã dela, Jessie, que estava com 11 anos, para elas saírem na rua para brincar. Só que a Jessie, ela não tinha terminado ainda os afazeres dela. Então, ela disse, Mary, vai você primeiro e depois a gente brinca juntas, porque agora eu não vou ter tempo para ir com você. Então, assim aconteceu. Tudo normal. Então ela encontrou alguns amigos da vizinhança pra brincar. Geralmente eles vão batendo de porta em porta, né, pra ver se alguém tá disponível e tal. Então eles saíram pra brincar, ficaram um tempo lá na rua. Então a Mary retornou pra casa dela e pediu ajuda pra Jessie, pra irmã dela, né, ajuda ela a procurar algumas bolinhas de golfe, pra que ela levasse e brincasse com o pessoal lá da vizinhança. Então a Jessie ajudou ela, só que voltou para a aula dela de piano. Algum tempo depois, a mãe delas, a Sheila, chegou em casa, ela começou a ajeitar algumas coisas e lá pelas 6h30 ela finalizou o jantar e pediu que a Jessie fosse chamar a irmã dela para comer, só que ela não encontrou a irmã. Então, imediatamente, a Jessie avisou para a mãe dela que não tinha achado a Mary. E então a Sheila e o Steve, né, o pai, eles saíram todos indo de casa em casa, batendo na porta da vizinhança, perguntando se tinham visto a Mary, se ela não estava por lá brincando. E infelizmente eles não conseguiram achar ela. E a Sheila não pensou duas vezes e ela ligou para a polícia para reportar o desaparecimento da Mary. Então nesse momento já se mobilizou muita gente da comunidade para começar a procurar pela menina, porque os primeiros momentos ali são cruciais, né, quando uma criança desaparece. Então eles começaram, toda a vizinhança se juntou para ajudar,
até porque como era um bairro considerado seguro, todos eles se conheciam, né, se viam de vez em quando, iam na casa um do outro, enfim. Então todo mundo ficou bem preocupado, né, porque muitos deles também tinham filhos e começaram a ajudar nessa busca. Então muitos voluntários se juntaram nessas buscas, eles ficaram olhando por toda a redondeza, olharam alguns bosques, começaram a colar bastante cartazes nas ruas, incluindo a família Phillips, que morava em frente à casa dos Clifton. Essa família, ela era constituída por Steve, Melissa e seu filho mais novo, o Joshua. Ele tinha 14 anos. Ele tinha outros 2 irmãos, só que como eles já eram adultos, eles não moravam mais com eles. A família ela tinha se mudado da Pensilvânia, então não demorou muito para que eles se tornassem amigos da família Clifton. Só que dentro de casa a coisa não era tão boa assim pro Joshua. O Steve, ele era um pai muito violento, ele tinha um temperamento muito difícil de lidar, então ele praticava muita violência física e verbal, tanto com a mãe Melissa quanto com o Joshua. Ele reprimia muito ele, e isso tudo piorava quando ele bebia. Então, ele com certeza deve ter vivido muitos momentos de total abuso ali naquela casa, tanto ele quanto a mãe dele. E também o Steve, ele não deixava que o Joshua trouxesse crianças para brincar ali na casa deles, para brincar no jardim, principalmente meninas. Ele tinha alguma coisa com menina, não se sabe ao certo, ele não gostava. Então, às vezes o Joshua se sentia muito solitário, porque ele não podia convidar ninguém para ir na casa dele, não podia mostrar os brinquedos dele. Então ele se frustrava um pouco nesse sentido, justamente por medo do que o pai dele poderia fazer se ele trouxesse algum amigo para casa. As buscas por qualquer notícia do paradeiro que tivessem de Mary continuaram por 6 dias extremamente cansativos. O nome dela estava estampado em muitos lugares, em camisetas, em bonés. Eles distribuíam cartazes quando tinha algum evento na cidade. E eles chegaram a oferecer até mesmo uma recompensa de $100 mil por qualquer notícia que levasse a polícia a chegar até a menina. Na época, eles até tinham suspeitado de um vizinho que ele já tinha, há 15 anos atrás, algumas acusações de abuso. Só que na época essas acusações tinham sido retiradas contra ele. Eles chegaram a dar uma investigada ali naquela semana, porém ele foi descartado como suspeito, ele não tinha nenhuma ligação com o sumiço da Mary. Então no dia 10 de novembro, 7 dias depois do desaparecimento da Mary, a Melissa, que era a mãe do Joshua, estava limpando a casa e em paralelo estava tendo uma coletiva de imprensa com a família Clifton para saber de atualizações, né? Eles estavam ali apelando para que qualquer pessoa que soubesse da Mary soltasse ela ou desse notícias, que eles estavam muito abalados. Então a Melissa, ela tava limpando a casa naquele momento, e quando ela chegou no quarto do Joshua, ela percebeu que o colchão d'água dele estava vazando e estava molhando bastante ali o chão. Então ela decidiu erguer o colchão para ver se ela achava o furo ou se tinha algo de errado. E nesse momento ela não imaginava o que ela iria ver. A Melissa, ela viu um pé dentro daquele colchão d'água. Ela entrou em pânico, ela ficou horrorizada. Então ela saiu correndo de casa e foi lá fora, porque tinha alguns policiais que ficavam acampando ali na frente da casa dos Clifton, porque qualquer notícia, qualquer suspeito que eles vissem ali pela redondeza, eles já iam estar a postos, né? Então tinha um carro ali da polícia estacionado. A Melissa correu e comentou com eles o que ela tinha acabado de ver e chamou eles para estarem analisando. E infelizmente, quando a polícia chegou no quarto de Joshua, eles viram o que estava lá realmente era o corpo da pequena Mary, que já estava sumida há 7 dias. Ou seja, o Joshua estava há 7 dias, basicamente, dormindo em cima do corpo da Mary. Isso é simplesmente chocante demais. Além disso, eles também notaram que tinha bastante incenso que tinha acabado de ser aceso no quarto dele. Tinha também aqueles difusores de aroma, de ambiente. E também tinha alguns cartazes da Mary que ele estava ajudando a colar, a distribuir. E dentro do guarda-roupa dele, eles acharam um taco de beisebol e uma faca escondidos. E fora o cheiro forte que estava dentro daquele quarto, porque o corpo
a menina já estava em decomposição. O Josh, ele era colega da Mary, então ele já tinha brincado algumas vezes com ela, as famílias se conheciam, ele nunca tinha dado problema, ele não era um garoto ruim, os pais dele nunca tinham sido chamados nem na escola por nenhum problema que ele pudesse ter dado, e ele era um menino que ele demonstrava bastante estar preocupado com o sumiço da Mary, e ele também chegou a ajudar e colar cartazes e ninguém nunca jamais suspeitou dele. A autópsia mostrou que a menina havia sido espancada com um taco de beisebol, esfaqueada diversas vezes e também teve a sua garganta cortada. E pela forma que o corpo estava ali dentro daquele colchão, eles acreditam que ela ainda estava viva quando foi colocada ali. E um fato curioso é que a polícia tinha ido na casa dos Phillips pelo menos umas 3 vezes para investigar, que era a coisa padrão, eles foram em toda a vizinhança, né? Só que eles não desconfiaram de nada. Então, algum tempo depois que eles tiveram essa terrível descoberta, eles fizeram uma coletiva de imprensa, né, para anunciar o que eles tinham acabado de descobrir, que eles tinham achado o paradeiro da Mary, e infelizmente a notícia não foi das melhores. We found Maddie Clifton this morning at about 7:30 a.m. She was dead. E logo em seguida, eles foram até a escola que o Josh estudava, ele estava no momento na escola, e efetuaram a prisão dele, e ele confessou tudo imediatamente. E segundo o depoimento do Josh, o que aconteceu foi que a Mary, ela tinha ido até ele estava no gramado da casa dele, brincando de beisebol, e ela pediu se ela podia brincar com ele. E no início ele ficou com receio, ele não queria deixar ela brincar, justamente por causa do pai dele. Os pais dele tinham saído de casa, ele estava sozinho, e quando eles saíam de casa, eles pediam para que o Josh não saísse na rua sozinho e não deixasse ninguém entrar em casa também. Então, como ele tinha muito medo do pai dele, né, sabia que o pai dele não gostava de ninguém, de início ele não queria deixar a Mary entrar para brincar com ele. Mas ela ficou insistindo bastante, então ele acabou deixando. Então, depois de alguns minutos que eles estavam brincando, ele alegou, né, que ele bateu com muita força com um taco de beisebol na bola e acabou pegando na cabeça da Mary e fazendo um machucado instantaneamente. E ela começou a gritar e chorar muito. E nisso ele ficou extremamente desesperado, pensando no que o pai dele poderia fazer com ele se soubesse que ele tinha machucado a colega dele. Então ele levou ela para dentro do quarto dele para tentar acalmar ela, fazer um curativo, mas ela não parava de gritar e de chorar. E no desespero que ele ficou nesse momento, ele pegou o taco de beisebol e começou a atingir ela diversas vezes na cabeça. Então, de primeiro momento, ele colocou o corpo dela escondido na lateral da cama, mas ela continuava fazendo alguns barulhos ali, né, de dor, e ele escutou que o pai dele estava chegando em casa. Então, nesse momento, ele ficou muito desesperado, ele pegou uma faca e a Mary diversas vezes, e aí então ele colocou ela dentro do colchão. E foi perguntado pra ele como que ele conseguiu ficar 6, praticamente 7 dias dormindo naquele colchão, sabendo o que ele tinha feito com a Mary e sabendo tudo que a família estava passando naquele momento, vendo todo o sofrimento, enquanto ele também estava ajudando na busca por ela. E o que ele disse é que ele entrou em negação, porque querendo ou não, ele também era uma criança praticamente, né, ainda 14 anos, mas ele disse que ele entrou em negação e que ele colocou na cabeça dele que nada tinha acontecido e ele ficou fantasiando uma realidade totalmente paralela. Então ele levou a sério essa parte das buscas pela criança, mas nada muda o fato de que da atrocidade que ele cometeu e da frieza que ele teve dormindo vários dias sabendo que ela estava ali dentro, né? O caso então imediatamente teve uma repercussão enorme quando a vizinhança ficou sabendo e também os colegas de escola. As pessoas ficaram extremamente chocadas, jamais imaginariam que uma criança, né, machucaria outra e nem que o Josh tivesse feito algo tão terrível. Como eu disse pra vocês, ele nunca foi uma criança que deu problemas, que brigou com alguém. Ele era muito querido na vizinhança, ele era um garoto simpático, então realmente foi algo que chocou demais toda a vizinhança e também a família do próprio Josh. O julgamento aconteceu em 1999, quando o Josh já tinha completado 15 anos, e como o crime foi considerado extremamente brutal, ele foi julgado como um adulto. Só que ele não poderia receber uma pena de morte porque ele ainda era considerado menor de idade. Então ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito de condicional. O júri não se convenceu na versão do Josh, que tinha sido acidental e que ele acabou ficando com medo das represálias do pai dele, que ele vivia num lar abusivo. Porém, essa era a única versão que eles tinham, né? Era do Josh. Eles não sabem o que realmente aconteceu, se foi acidental ou se ele foi
por querer, se ele planejou isso. Nenhuma testemunha a favor do Josh se apresentou, além dos familiares dele que acreditam no arrependimento do garoto. O pai do Josh ficou muito aborrecido por um garoto de 14 anos receber uma pena de prisão perpétua. E um ano depois do julgamento, de todo o veredito da sentença ali do Josh, infelizmente a Sheila e o Steve, que eram os pais da Mary, eles acabaram se divorciando. Esse caso realmente chocou e traumatizou muito toda a família. Então eles não conseguiram mais ser os mesmos, eles já tinham 30 anos de casados, eles realmente não conseguiram seguir com o casamento e eles acabaram se divorciando. E o Steve, o pai do Josh, ele também, um tempo depois, se acidentou de carro e acabou falecendo. E mesmo a Melissa, a mãe do Josh, tendo insistido muito pro juiz, eles não deixaram que o Josh fosse no funeral do próprio pai. Em 2002, Josh tentou apelar a sua sentença, mas não foi aceito pelo tribunal. Em 2007, ele se formou na prisão e ele diz estar arrependido pelo que fez com a Mary, mas nem todos acreditam nisso. E também nunca deram a chance para que o Josh pudesse pedir desculpas para a família. Afinal, a família não queria ver ele de jeito nenhum. Em 2012, os advogados do Josh tentaram novamente marcar uma nova audiência para reduzir a pena dele, alegando que menores não tinham que ter prisão perpétua e que ele não tinha nenhum antecedente criminal e ele era considerado um bom garoto, tanto na vizinhança quanto na escola. Então, em 2017, essa nova audiência aconteceu, mas o juiz decidiu em pouco tempo que as evidências eram suficientes para que o Josh passasse o resto da vida na prisão. O juiz, ele realmente dificultou muito pro Josh, justamente pela brutalidade e pelo fato de ele ter dormido por uma semana, basicamente, no colchão, sabendo que a menina estava lá em decomposição. Então, eles acharam ele extremamente frio, extremamente brutal. Então, eles não facilitaram e o Josh continuou com a sua sentença de prisão perpétua. Em 2020, todas as possibilidades que ele tinha de recorrer tinham se esgotado, mas tinham entrado em um acordo que agora, em 2023, o caso poderia ser revisto, se baseando no bom comportamento dele até hoje na prisão. A mãe dele, a Melissa, sempre que possível, ela continua visitando ele incansavelmente. Ela não desistiu do filho, né? Ela acha que ele deveria ter o direito de sair e de recomeçar, porque ela acredita no arrependimento dele e que a vida que ele teve abusiva com o pai pode sim ter desencadeado essa tragédia, né? Mas a vida da família Clifton nunca mais foi a mesma e continuaram essa vida, eles tentaram recomeçar e cada vez que o Josh apelava para a sentença, eles tinham que reviver tudo aquilo novamente. E tem algumas reportagens também na internet em que a Jessie, né, a irmã, ela deu entrevistas muitos anos depois do acontecido, contando a versão dela, como que foi aquele dia fatídico, qual foi a última interação que ela teve com a irmã. E essa família nunca mais foi a mesma, né? É uma tragédia total. Então, esse foi o caso de terça de hoje. Comentem muito aqui o que vocês acharam. E se vocês têm sugestão de outros casos para eu estar trazendo aqui para vocês. E não esqueçam de curtir, comentar para o YouTube, entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo aqui nesse canal.